O tema de hoje é A Fé Te Salvou. E o texto separado para a nossa meditação, para a nossa reflexão, encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, do versículos 43 a 48. Texto este que passaremos a ler agora. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a que ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Meus queridos, o texto que vemos no nosso contexto parece não ser tão impressionante, parece não ser tão impactante, mas se nós o lermos e visitarmos o contexto em que essa história aconteceu, ele é assim um texto impressionante e impactante. No momento em que a mulher era negligenciada em sua cultura, em que mulheres e crianças nem eram contados, uma mulher com uma hemorragia ao longo dos anos, sofrendo, avança em direção ao Senhor Jesus. No contexto, ela era uma mulher considerada impura, porque estava com sangue, porque encontrava-se hemorrágica. E segundo a lei do Antigo Testamento, tudo que ela viesse a tocar tornaria-se impuro, sujo. Imagine uma mulher que gastou todos os seus bens, que gastou todos os seus haveres com médicos para a cura do seu mal. Uma mulher que há muitos anos não poderia acariciar os seus filhos. Uma mulher que por muitos anos não poderia nem dar nem receber o carinho de seu esposo. Uma mulher que por muitos anos viveu como pária em meio aos seus e em meio à sua sociedade. E esta mesma mulher, tomada de uma coragem sobrenatural, talvez movida até pelo poder do Espírito Santo de Deus, resolve caminhar em direção a Jesus. Resolve, enfrentando a multidão, enfrentando a sua vergonha, enfrentando a discriminação da sua época, caminha em direção a Jesus, apenas para tocá-lo, apenas nem para falar com ele, nem para conversar, nem para ter uma audiência, apenas para tocar a orla das suas vestes. E ela o fez, vencendo a multidão, vencendo o medo. Ela caminhou em direção a Jesus. E Jesus percebeu que alguém havia tocado de forma diferente. Alguém que tocou com fé. Alguém que o tocou com esperança. Alguém que o tocou crendo que ele poderia reverter este mal. Como assim aconteceu? O mal se foi. O sangue parou de verter, parou de correr. O mal havia sido estancado. E ao olhar para esta mulher, ele diz: a tua fé te salvou. Nós temos nos dias de hoje apresentado essa fé, a fé que agrada a Deus, a fé que num determinado pensamento surpreende até mesmo a Jesus. Você tem apresentado essa fé, você tem vivido essa fé, a fé que pode realmente mover montanhas, a fé que pode realmente te fazer dar passos que você nem poderia imaginar que os pudesse dar. Tenha fé, a despeito do que muitos possam falar, a despeito do mal que você possa ter em sua carne, ou em sua mente, ou no seu lar, ou no seu trabalho. Caminhe com fé em direção a Jesus. Caminhe com fé no Salvador, crendo que Ele pode fazer infinitamente mais, que Ele pode transformar a sua vida, que Ele pode transformar a vida dos seus, que Ele pode transformar a nossa vida. E Ele tem feito isso.
E nós temos provado e vivenciado isso. Pense nisso e viva uma vida de fé. Uma fé que agrada ao Deus da nossa salvação. Eu quero abençoar a você e a sua casa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces consolações, as alegrias e a comunhão do Santo Espírito sejam sobre você, meu irmão e minha irmã, sejam sobre a sua casa, a sua família e sobre toda a igreja que caminha sobre a face da terra, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém.